Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. O meu comentário pós-jogo, em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece. Quem arriscou aí nas odds, KTO, empate, se deu bem. Falamos também em nome dos supermercados BH, maior com você. E os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste. Cruzeiro 1, Vasco da Gama 1, resultado final aqui no Mineirão. Jogo que começou às 6h30 da noite. O Vasco saiu na frente. Argentino Verratti. Eu falei no jogo antes, né, que o Vasco tinha se reforçado, trouxe aí contratações de respeito. Felipe Coutinho, a principal delas. Já tinha o Verratti, que sempre fez sucesso. O Vasco se incorporou, diferente daquele time de muita fragilidade na primeira fase do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Um Vasco diferente, mas aqui, o Cruzeiro em casa, com o apoio da sua torcida, claro, o favorito, e não confirmou esse favoritismo em números, em resultado, que teria que ser o positivo, o Cruzeiro subir na tabela e não despencar e não descer como desceu. Tá na 8ª posição aí, Diogo? É isso mesmo? Olha aí pra gente confirmar essa posição certa. Por isso que aqui no título do meu comentário eu tô dizendo: empate amargo, injusto, valeu pelo comportamento do time na etapa complementar. Pois não, Diogo? 8ª posição, 43 pontos. O Inter passou o Cruzeiro, agora é 7º com 45 pontos. O Inter já estava encostando há um tempão. Olha aqui. E o Inter um jogo a menos, viu, Arthur? Ainda tem um jogo por fazer. Verratti aos 40 minutos. Fez Vasco da Gama 1-0. E eu até falei, o placar foi injusto no primeiro tempo, porque o Cruzeiro teve antes chance real também. E com o Caio Jorge, que desperdiçou aos 37 minutos. Assim, chance clara, ele foi servido na bandeja. A meta escancarada do lado direito, o goleiro Léo Jardim já vendido no canto esquerdo. E ele chutou para fora. 3 minutos depois, o Vasco fez 1-0 e levou o resultado para o intervalo. E eu cobrava uma postura diferente do Cruzeiro, que tinha que ter gana, tesão, garra, disposição para buscar o resultado e a virada. E teve até chance para isso. Mas já causou surpresa a escalação. Ficou aquela dúvida no ar. Se machucou o Cássio num lance, no jogo contra o Libertad, não vai jogar. E aí não liberaram a lista, que normalmente é passada à imprensa à véspera dos jogos. Não foi passada e o mistério foi desfeito quando saiu a escalação. Matheus Pereira fora. O nosso 10. O jogador que é o talento dessa equipe e que muitas das vezes é muito criticado também pelo torcedor, mas que é um jogador diferenciado, que pode e poderia ter feito a diferença no jogo, por exemplo, de hoje, porque tivemos que aturar o Matheus Vital. E aí, responsabilidade do novo treinador, do Fernando Diniz, que o escalou. E para piorar ainda mais a situação, ele coloca o Ramiro no segundo tempo. Tá certo que poucos minutos, quando o Cruzeiro abafava com um a mais, porque o jogador do Vasco foi expulso aos 33 minutos, e aí o tempo regulamentar, o que faltava, e mais os acréscimos que foram dados. Eu esperava o Wallace, que é um jogador de boa estatura, um volante para estar nos escanteios, como o Cruzeiro teve, deu uma amassada no Vasco da Gama nos minutos finais, na busca incessante pelo gol. Mas aqui, Verratti aos 40, Cruzeiro veio com disposição para a etapa complementar, e aí um escanteio do Matheus Henrique, se é fruto de treinamento já, batida para trás, na esquerda, o Barreal, ele cruzou, uma bola milimétrica, Zé Ivaldo bem posicionado, no meio da defesa do Vasco, cabeceando, testando, a bola descaindo pro canto direito do Léo Jardim. Aí se desenhou a virada, pô. Aí trouxe a esperança de que o Cruzeiro estava de novo no jogo e disposto a levar os 3 pontos, a vencer em casa, com o apoio, mais uma vez, do seu torcedor. Poxa vida, quase 40 mil no Mineirão. Então o Zé Ivaldo empatando aos 14. O Cruzeiro ainda teve volume, teve oportunidades. E aí veio a expulsão aos 33 minutos do Matheus Carvalho, que aí cativou, gastou tempo. E aquele
E aquele tempo que foi gasto pelo jogador do Vasco da Gama catimbando para esfriar o ímpeto do Cruzeiro, valeu para o próprio Vasco da Gama, ganhou tempo, esfriou um pouco o Cruzeiro. Mas aí o Cruzeiro se reencontrou de novo, voltou para o jogo. Eu me apego, não aos números que foram mostrados pelo Diogo Reis, 15 finalizações do Cruzeiro a gol contra 11 do Vasco da Gama, 55% de posse de bola contra 45% do Vasco da Gama. Eu me apego à postura. O Cruzeiro demonstrou vontade na etapa complementar, buscou o gol antes mesmo da expulsão do Matheus Carvalho pelo lado do Vasco da Gama. Então o comportamento foi diferente do primeiro tempo, o time esteve mais organizado, sabe, com bom volume de jogo, com uma toada boa do meio para frente, estava chegando. Em alguns momentos o Vasco até meio tonto, meio perdido aí, rifando a bola de qualquer maneira, porque estava sendo envolvido pelo time do Cruzeiro. Uma pena que num jogo como esse, o elenco do Cruzeiro, atual do Cruzeiro, com lesões, com contusões, o Fernando Diniz não possa ter peças ofensivas num jogo como esse, de alternativas com a mais, que aí ele colocaria atacantes e não jogadores de meio campo para liberar o Matheus Henrique, que era a única alternativa que restava a ele. E realmente eu lamento que tenha baixado esse espírito Seabra hoje do Diniz ao escalar o Vital de início e depois colocar o Ramiro, que não comprometeu porque esteve pouco tempo em campo. A lógica, o bom senso mandava que fosse o Wallace a entrar, ou o Lucas Silva, sei lá. Mas menos Ramiro, jogadores queimados com a torcida. Matheus Vital já teve tantas oportunidades, tantas chances. Se o Diniz já viu jogos antes do Cruzeiro, deveria ter visto muitos. Não só 1, 2, 3, para ver que esses caras não rendem, que eles não convencem, que eles, em campo, não representam nada, não somam, não subtraem. Pelo contrário, deixam a desejar e não correspondem justamente às oportunidades que a eles são dadas. Eram dadas com o treinador anterior e foram dadas hoje com o novo técnico, o Diniz, que não pôde estar à beira do campo. Foi representado pelo Eduardo Barros, que é o seu auxiliar. Não é a mesma coisa, porque Eduardo Barros ele é mais calado, ele é na dele. Eu acho que não tem esse poder de decisão, tudo é passado lá para baixo e é pelo Diniz, e o Diniz à beira do campo, ele fica rouco, grita, e esbraveja e mexe com o brilho dos jogadores. Faz falta realmente o treinador ali à beira do gramado. Mas aqui, eu não vou de forma alguma ser leviano de já começar a criticar. O Diniz empatou o jogo da quinta-feira e hoje voltou a empatar em termos de Campeonato Brasileiro. Gente, o homem chegou tem poucos dias aí. Foram 2, 3 janelas no máximo que ele teve de atividades, e a terceira nem contando com os titulares que estiveram em campo na quinta-feira, porque sexta-feira o trabalho foi regenerativo e às vésperas de um jogo importante, e todo jogo é importante, não seria diferente esse principalmente, se dosa um pouco, não se exige muito do jogador para não perder, não correr risco de repente o cara lá, né, se dedicar mais um pouco, aí não dosar e acabar se contundindo. Quinta-feira é o Fluminense. Matheus Pereira fez falta, está comprovado isso, que na quinta-feira ele esteja em campo. E o Cruzeiro tirar proveito desse momento de desespero do Fluminense, que lá vai ter que atacar mesmo. Vai ter que impor o jogo deles lá, porque continuam na zona do rebaixamento. E o Cruzeiro tem que tirar proveito. E o Diniz conhece o adversário que ele treinou por tanto tempo. E procurar tirar proveito disso com ele à beira do gramado. E já no seu terceiro jogo, já procurar mostrar uma melhora de produção. Porque em termos de tabela o Cruzeiro desceu. É o 8º. Em termos de tabela já desceu. Mas dá para subir. Porque pega o Fluminense desesperado, depois pega o Bahia em casa. Infelizmente não fez o dever de casa hoje, que era vencer o Vasco da Gama, e teve realmente chances reais, a chance real de fazer a virada, principalmente no minuto final, nos minutos finais, com o Fabrício Peralta obrigando ali o Léo Jardim a espalmar a bola, fazer uma grande defesa. Então, por isso que eu volto a destacar o título aqui do meu comentário: empate amargo. Valeu pelo comportamento do time na etapa complementar, pela vontade demonstrada. Não estou dizendo que jogou um grande futebol, não, nada disso não. Continua devendo o Cruzeiro, e o Diniz chegou para isso, para
dá qualidade, melhor desempenho ao Cruzeiro, comportamento tático, padrão de jogo. E isso ele não vai mostrar com 2 jogos. E agora são 2 jogos. Então também não é assim. Por isso que vamos dar tempo ao tempo e depois sim vamos cobrar. E agora é esperar a próxima quinta-feira e, como disse, que volte o Matheus Pereira, porque o nosso 10 realmente faz falta. E por um detalhe ou outro, o Cruzeiro, lamentavelmente, não fez a virada hoje aqui no Mineirão para cima do Vasco da Gama. No mais, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. E mais, o Diniz não era o meu preferido. Quando foi anunciado, eu falei, eu me posicionei, não era o treinador da minha preferência. Eu queria o Renato Gaúcho, até o Luiz Castro. Mas quando ele veio, eu falei, quando ele foi confirmado, temos que apoiar. E vamos apoiar. Temos que acreditar que ele vai trazer, sim, melhoras de produção para o time celeste. Não podemos, de forma alguma, desanimar. Jamais. Um abraço, torcedor.